Escola de Discípulos é o nome da nossa aula a partir de hoje. É um curso que eu estou dando na igreja, onde eu pastoreio para as pessoas mais novas na fé ou pessoas que têm um certo tempo que está na igreja e que ainda não foi discipulado. Se você encaixe nesse perfil, seja bem-vindo. Pastor William Guedes, estamos aqui na primeira aula, aula número 1. De 2 em 2 semanas, aliás, nós estaremos gravando um vídeo e eu estarei mandando para vocês, tá? Então, escola de discípulo. O que vem a ser escola de discípulo? É um local onde há uma formação de pessoas para ser discípulo de Cristo e discipular outras pessoas a ser imagem e semelhança de Cristo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é discipulado? Discipulado é andar junto. Hoje, uma das maiores dificuldades das pessoas é quando a gente fala para ela assim, olha, vai discipular alguém. Ela fala, não dou conta, eu não consigo, eu não tenho conhecimento bíblico. Nós precisamos ter apenas o conhecimento que é Jesus, o que Ele fez na nossa vida. Você tem que ter convicção disso. A partir desse momento, você tem facilidade de falar para qualquer pessoa sobre Jesus. Você tem como estar lado a lado com ela, é andar junto. Discipulado não é apenas um momento onde a gente se encontra uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Isso não é discipulado. Faz parte do discipulado. Mas o discipulado é você saber como está a pessoa que você está andando junto com ela. Como ela está emocionalmente, se ela for casada conjugalmente, financeiramente, como estão os filhos, como está no seu trabalho, como está a vida espiritual, se ela tem lido a Bíblia, se ela tem orado, em todas as áreas que você puder ter acesso à vida dela, para você ajudar ela a cuidar dela. O discipulado ele começa quando uma pessoa ganha uma outra pessoa. Vamos supor, aqui é eu e aqui é você. Digamos que você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu venho, oro por você, depois eu vou pregar para você e você aceita Jesus. A partir daquele momento, você é meu filho ou minha filha na fé. E eu te gerei, então é eu que tenho que cuidar de você. Então a partir daquele momento eu sou o seu discipulador. Se você é mulher, você é discipuladora. E é eu que tenho que cuidar de você, pois foi eu que te gerei. Então o problema grave que nós temos no meio da nossa igreja hoje é o quê? As pessoas aceitam Jesus, elas são batizadas e abandonadas. É justamente isso, são abandonadas. Bebês tentando andar sozinho, comendo qualquer coisa sozinho. Imagine você ganhar uma criança e ali no hospital, quando sai da maternidade, você joga ela para a rua e fala, se vira. É assim? Não é. Certo? A maioria dos pais aí libera os filhos depois de 20 anos de idade. Até os 20 anos cuidando ali, tentando e tal. É verdade? E depois é que fala, não, você pode casar agora, vai formar sua família. E a maioria tem gente que até aos 40 anos de idade está sendo cuidado. Agora imagina a vida espiritual. O quanto que é importante, tá? Então, vamos lá então. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, ali está a grande comissão que Jesus deixou para mim e para você. Mateus 28, 18 está falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falando. Aí Jesus fala no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus aqui dele dá 4 ordens, isso aqui é ordem. Ir, fazer discípulo, batizar, são as 3 primeiras ordens. No último versículo aqui, no versículo 20 de Mateus 28, nós vamos ver qual foi a 4ª ordem. O ir é eu estar disposto a ir atrás de uma pessoa, querer evangelizar a pessoa, querer discipular a pessoa. E quando eu faço isso, eu estou cumprindo a ordem de Jesus. Segundo, fazer discípulo é fazer com que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador. Ela se torna discípulo de Cristo e automaticamente discípulo seu, porque ela vai imitar em você. Ela não conhece Jesus, ela conhece você. Então ela acha que vivendo do jeito que você vive, ela está vivendo do jeito que agrada Jesus. Em terceiro lugar, você vai levar ela a batizar. A gente espera que o pastor leve a pessoa a ser batizada. Não, o pastor apenas dá um estudo, orienta o que é ser membro de uma igreja e tudo mais, tá? O que é ceia e as bases fundamentais da fé cristã. Aí, em quarto lugar, o versículo 20, Jesus fala, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado, ou seja, discipular. Então a primeira ordem é ir, a segunda é fazer discípulo, a terceira ordem é batizar e a 4ª ordem é discipular. O problema que eu falei é que as pessoas vão, ganham as pessoas, batizam as pessoas e não discipulam.
E é sobre isso que eu quero falar, é sobre discipulado. E nós temos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, eu estou resumindo, a aula ontem foi 1 hora e 15 minutos, eu estou tentando resumir aqui rapidinho para vocês. Nós vamos ver como Jesus fez o seu discipulado, em João 1,35. Ali tinha os discípulos de João Batista, né, que era aquele que veio preparar o caminho para a vida de Jesus. Ele estava pregando o arrependimento, preparando para o reino de Deus vir, que Jesus veio implantar o reino de Deus. Aí no versículo 35, no dia seguinte estava João, outra vez, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. 2 discípulos de João já seguem Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo-o, seguiu, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Então um deles falou: mestre, certo? Onde o senhor mora? A primeira pergunta dele é: onde o senhor mora? Tá? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então ele chega ali naquele momento, aonde Jesus estava juntamente com os apóstolos, e ali eles encontram com Jesus, e ali começa então o discipulado, Jesus começa a formar o caráter dele naquelas pessoas. E aí no versículo, aí eu vou tentar resumir, aí a Bíblia diz que André, que é um desses discípulos, vai atrás de Pedro, que é Cefas, né? Ele passa a ser chamado, ele é Simão, aliás, passa a ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que é o apóstolo Pedro, vai se tornar o apóstolo Pedro. Aí André vai atrás dele e fala: olha, achei aquele o qual os profetas e a lei falou. Está falando dos profetas e da lei falaram. Aí Pedro vai, e quando Jesus vê ele, fala: a partir de hoje você não será chamado mais Simão, e sim Cefas, que quer dizer pedra. Versículo 43. Versículo 43 até o versículo 51 narra a história de Filipe, que é outro que passa a seguir Jesus, e ele vai atrás de Natanael e fala para Natanael: achei aquele do qual nós estamos tanto esperando, o quanto nós almejamos. E Natanael fala assim: será que de Nazaré vem alguma coisa que presta? Aí Natanael chega, e quando Jesus vê ele, Jesus fala assim: Natanael, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há má intenção. Jesus já elogia ele e fala que ele não tinha má intenção. Aí, prosseguindo, continuando, o versículo de número 48. Perguntou a Natanael: de onde o senhor me conhece? Jesus fala assim: antes de Filipe chamar você, eu vi você debaixo da figueira. Quando Natanael ouviu isso, ele ficou boquiaberto. Falou: meu Deus, quem é esse homem? A partir daquele momento ele passou a crer que realmente Jesus era o Filho de Deus. Aí o versículo 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus começa o seu ministério com os 4 primeiros discípulos dele: André, Pedro, Filipe e Natanael. Dos 4, nós podemos ver aí que Pedro se tornou um dos maiores apóstolos. E é isso que Deus quer fazer de você, fazer com que você vá atrás de outras pessoas, ganhe ela e faça com que ela se torne um grande cristão. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo aquelas pessoas que você vê que é necessário, que precisa. Deus abençoe, daqui 15 dias nós estamos aí com mais outro vídeo. Fique com Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.